Processo todo. Porque pela graça, se o senhor concordar que a fé produz que a graça de Deus produz a fé, ok. O Hebreus capítulo 6, verso 4, esses daqui então são regenerados. Não. Porque no pensamento dos irmãos, os irmãos têm que concordar que a regeneração vem antes da fé. Sim, claro. Se aqui eles são regenerados, que é o texto claro de Hebreus capítulo 6, verso 4... Não, peraí, agora eu vi uma discordância aqui. Ele falou que sim, o senhor falou que não. Ali, ó. Falamos duas coisas diferentes. É só isso que eu queria ouvir, pastor Jonas. Olha, por que nós falamos diferente? Hebreus... Ele fez uma pergunta... Ele fez uma pergunta, o senhor falou e ele falou não. Aí eu não entendi. Eles são regenerados. Agora eu passo a palavra para os dois se explicarem, fiquem à vontade. Claro que não são regenerados. Meu irmão. Não, mas ele fez a pergunta da fé aqui e contrapondo ao texto de Hebreus 6. Aí o senhor falou e ele falou não. Aí eu não entendi. Aí agora os dois se explicam aí. Eles foram persuadidos, eles foram convencidos, eles foram, de certa maneira, levados a entender, iluminados a entender ali que Jesus Cristo, o Salvador, ele é o Senhor. Persuadidos por quem, reverendo? Eles entenderam Persuadidos por quem, reverendo? Olha, pelo Billy Graham, que chamava todo mundo para vir à frente. Aqui é um debate. Eu pensei que você ia falar da Bíblia, pastor Walter. Aqui é um debate bíblico. Eu pensei que você ia falar da Bíblia. Quando você usa a expressão persuadido... Já trouxe os pais da igreja, já trouxe todo mundo, já trouxe Calvino. Eu não tenho culpa que o senhor não conhece, pastor, eles se convencem, é como nós. Quando, muitas vezes, nós ouvimos determinadas coisas, nós nos convencemos por aquilo que alguém fala pra gente. Mas, na verdade, aquilo não causa um efeito genuíno no coração da pessoa. Reverendo, o texto declara que eles provaram o dom celestial, iluminados pelo Espírito Santo. Qual que é a grande problemática que depõe contra o Calvino? Deixa eu dar negando o texto por causa da ideologia soterológica de vós. Esse é o problema. O que o reverendo falou, pastor... Esse é o problema. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, por favor. Vocês creem num Deus que ora salva e ora não salva. Reverendo não é Deus. O problema Deixa eu fazer uma coisa que não é Deus. Chama já aqui pra mim, ó. Esse é o problema. Deixa eu fazer uma coisa. Nós não pregamos isso. Nós não pregamos isso. Pastor Antônio, um minuto. Com a devida vênia, reverendo. Dentro da sua visão arminiana. Pode perguntar, por favor. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu ler o texto. Vou ler o texto. Aí eu já abro, já dou a palavra pro senhor, pastor Walter, e esse debate aqui é bom. Mas deixa eu ler o texto aqui. Vamos ler o texto. Vou ler na versão NVI ou vocês querem que leia em outra versão? Pode ser. Tá. Diz assim. Não sendo na testemunha de Jeová? Hebreus 6, versículo 1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que produzem a morte, da fé em Deus, do ensino a respeito de cerimônias de purificação com água, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Ora, aqui começa. Ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram, veja que é uma sequência, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. Então, se caíram, estavam em algum lugar. É impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento. Então, se arrependeram uma vez, pois estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Esse é o texto. Por favor, podem voltar agora. O nome disso daí, Walter, é contexto imediato, viu? Pastor Walter, o que o pastor fez aqui. É o seguinte, o livro de Hebreus, ele inicia falando assim, versículos 1 e o 2 parcialmente. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, Deus nos fala através do Filho. O Filho é o verbo, o Filho é a palavra. Então, o livro de Hebreus, não somente esses versículos que nós estamos debatendo no dia de hoje, mas toda a Escritura, elas devem ser interpretadas à luz de Cristo, à luz da iluminação de Cristo. Então, nós precisamos ver o que Cristo falou. O que Cristo fala a respeito dessas pessoas que o autor de Hebreus está se referindo aqui? Ele fala lá, Jesus fala lá,
no Sermão da Montanha, no capítulo 7, versículo 15 em diante, ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Tomem cuidado. Eles vêm com palavras aveludadas. Eles vêm cheios de piedade. Acautelai, tomem cuidado dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Então é o seguinte, primeira coisa, nesse texto aqui, no versículo 7, 6, do 4 a 6, não fala nada que essas pessoas têm frutos. Então, pelos frutos os conhecereis. Eles não têm nenhum fruto de arrependimento. Eles não têm nenhum fruto de novo nascimento. Pelo contrário, lá no versículo 8, vai sugerir que eles produziram espinhos e abrolhos. Portanto, não há evidência de que essas pessoas foram regeneradas. Daí Jesus continua: colhem-se porventura uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada. Versículo 8. Versículo 8 aqui de Hebreus. 6, 8. Jesus falando. Mas ela está na árvore. Hã? Ela está na árvore. Não, ela não está na árvore. Não, lê de novo, então. Ela não está na árvore. Dá uma voltazinha. Lê de novo vamos aí. continuar, então. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Daí vem essa iluminação aqui que fala no texto de Hebreus. Olha aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome? Quer dizer, esses daqui eles profetizaram. Em teu nome não expelimos demônios? Eles expeliram demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Eles fizeram milagres em nome, diziam em nome do Senhor. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Tá, eu gostaria muito, pastor João, de fazer um contraponto depois dele. Mas vou pegar aqui em cima do pastor Walter. Eu não terminei ainda. Tá, não, eu vou devolver para o senhor, justamente para usar o texto e o contexto, que o pastor reverendo Antônio aqui falou da regra básica de Bíblia interpretar a própria Bíblia. Exatamente. João 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo e não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Sim. Mas está em Jesus e corta? Então ele foi regenerado ou não foi? Com esse texto, pastor. Não, eu devolvo para ele, aí o senhor já... Eu preciso terminar. Não, então, é o seguinte, porque aqui fala muito de coisas exteriores, da profissão de fé da pessoa, daquilo que ela declara. Ela porque o senhor falou da árvore, então eu estou colocando no mesmo contexto para o senhor complementar. Isso daí é aquilo que ela declara. Ela declara que ela é crente, ela declara que ela tem fé em Jesus, mas na realidade, lá na frente ela não vai produzir fruto nenhum, ou vai produzir abrolhos e espinhos, e ela vai abandonar. Depois do pastor Walter, eu gostaria de falar. Quem corta... Ele. Tá. Por que ele corta? Porque não deu fruto. Vamos ouvir agora o pastor Átila? Não, é que eu não terminei ainda. Tá bom, finaliza. Mas não, a pergunta é que está nele ou não está nele? De novo, por que ele não deu fruto? Não, mas se ele está em Cristo... Não, mas aqui o texto fala que está. Não, ele está. Ele está ligado. Por que ele não deu fruto? Porque essa pergunta não é relevante para o senhor, não, pastor. Jonas. Então, a questão é essa. O outro lado da mesa participar do debate também. É ele. Vamos deixar o pessoal participar. Vamos dar 30 segundos só para ele finalizar. Eu queria contrapor o reverendo Walter. Só para o reverendo Walter finalizar o raciocínio, 30 segundos para eles poderem participar também. Então, daí Jesus vai falar verdadeiramente, Jesus falando, Jesus dando a explicação a respeito de Hebreus capítulo 6. Jesus fala assim, João 10, 27 e 28. Jesus, as minhas ovelhas
ouvem a minha voz. Eu as conheço. Esse daqui, do capítulo 7 aqui de Mateus, ele fala, eu não os conheço. E Jesus fala assim, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Eu acho que para qualquer pessoa que quer ter consolo na vida, basta o que Jesus falou. E eu durmo e descanso nas palavras do meu mestre. Agora eu posso, pastor? Amém. A única saída que tem para o pastor Walter e para o irmão, o reverendo, é o que eles estão fazendo. Fugindo dos versos textuais. Versos 4, 5, 6. Observe que o Walter citou o verso 8, o que contrapõe diretamente contra a segurança incondicional que vocês estão defendendo. Porque no verso 7, eu gostaria muito de continuar explicando o texto de Hebreus. Por favor. E depois concluir explicando todos esses versos que os irmãos citarem. Nós iremos contextualizá-los se nós tivermos tempos para falar. Vamos lá. No verso 4, nós já mostramos as duas expressões. Iluminados, provaram o dom celestial. Ora, o verso 5. Provaram a boa palavra de Deus. Isso aqui, novamente, fala a experiência da palavra de Deus, que é o evangelho de forma verdadeira. Além disso, dos poderes do mundo vindouro. Isso aqui se refere aos milagres, manifestações do poder de Deus. Inclusive, irmão, querido Walter, os textos que o senhor citou aí, falando das falas de Jesus, às vezes o senhor confunde paralelismo real com paralelismo verbal. Eu citei um paralelismo verbal aqui, citando, por exemplo, Hebreus capítulo 10, verso 32. Pastor, as crianças entendem isso aqui e descansam nas palavras de Jesus. Se elas entendem, elas estão entendendo mais do que o senhor. Claro, já que as crianças entendem, estão entendendo mais do que o senhor. Aí no verso 6, eu não interrompi os dois irmãos nenhuma vez. Aí no verso 6 diz assim, ó, e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Observe que eles crucificaram de novo o Filho de Deus. Observe o texto. Tô olhando. Esse texto, e outra vez, sejam renovados. Essa outra vez é porque eles foram renovados por arrependimento antes, pastor. Tá. Outra vez. Aí entramos no verso 7, que o Valcer pulou pro verso 8. Falando de vocês. Porque a terra que embebe, a chuva que muitas vezes cai. Então, a estratégia dele é essa, é interromper mesmo. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para que aqueles que, por quem é lavado, porque recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinho e abrolhos é reprovada. E perto está da maldição, seu fim. Então a parábola aqui, a analogia da terra é fundamental para o nosso ponto de vista. Por quê? A terra que recebe a chuva, que é a palavra de Deus, e o Espírito Santo, produz frutos, que é obra de justiça, e é abençoado. Essa terra representa o crente que permanece na fé, pastor. Agora, a outra terra que recebe a mesma chuva, mas produz espinho. Com essa fala do senhor, que permanece, é um problema para o senhor. Porque a segurança incondicional dos irmãos é aplicada somente aos crentes. Eles estão dizendo aqui que essa parábola da analogia diz que sugere que a mesma chuva que caiu sobre uma terra, que é a graça de Deus, ela cai sobre as duas categorias de pessoas. Mas o resultado depende da resposta individual. O texto de Hebreus, capítulo 6, verso 4 a 8. Individual. Agora, o texto de Hebreus, capítulo 6, verso do 4 a 8, não está falando de pessoas que apenas ouviram o evangelho ou tiveram experiência superficial, mas de crentes genuínos. O texto que o pastor Jonas citou de João capítulo 15 mostra que é possível sim alguém estar em Cristo e não produzir fruto, a menos que os irmãos queiram negar o texto de João capítulo 15. Então o fato de dizer, porque naquele dia vão me dizer, muitos vão dizer isso, esse texto contrapõe contra o que vocês estão defendendo. Não. Porque mesmo eles estando em Cristo, eles não praticaram boas obras. Se você quiser fazer malabarismo com as escrituras, claro. Pastor Walter, o maravilhoso que o senhor está fazendo é fugindo do texto de Hebreus capítulo 6. Não, o senhor terminou, pastor? Eu não citei pai de igreja, eu não citei nada. Eu fui lá nas palavras de Jesus. Então vamos às palavras, pastor. Nunca vos conheci. Pastor, o tema é Hebreus 6. Hebreus 6 é o Então você não vai citar nenhum texto fora de Hebreus 6. Não, agora eu vou citar porque o senhor citou. Você não vai citar. Posso? Não, pastor, veja só. Isso é hipocrisia, viu, pastor? Se o senhor não, hipocrisia. Isso é hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia? O senhor está me acusando de ter usado outro texto. Sim. O senhor usa pai de igreja. O senhor usa sei lá o quê. Daí eu vou citar a palavra de Jesus e o senhor está me atacando porque eu citei palavra de Jesus. Não, isso é absurdo. E agora você vai citar porque eu citei? Não.
Por favor. Vamos lá. Ó, primeiro lugar. Deixa o pastor aqui. É melhor abaixar o tom e melhorar o argumento. Não, você não manda no debate. Você não demanda no debate. Abaixa o tom e melhora o argumento. O senhor não debate. O senhor está nervoso, não manda no pastor debate. Walter? Não tô. Não adianta o senhor usar essa tática do... Vamos voltar para o debate? Acautelai-vos que vos apresentam disfarçado em ovelha. Não adianta o senhor se disfarçar em ovelha com essa vozinha mansa aí. Pastor Alex, vamos lá no seu argumento, pastor Alex. Vamos voltar para o debate. Isso, vai no seu argumento aí. Vai lá, Hebreus 6, vamos lá. Hebreus 6, por favor. Vamos lá. Isso. Olha que o texto e o contexto nos apresenta. Pois não. O escritor aos Hebreus está tratando a respeito de judeus convertidos. E o texto de Apocalipse, Hebreus capítulo 6, vai nos falar uma vez iluminados. Isso. Nada mais do que pela palavra. E quem ilumina é o Espírito Santo. Certo. Quem convence é o Espírito Santo. Quem regenera é o Espírito Santo. Nenhum homem pode ir até a Deus se Deus não ir antes até o homem. Isso é texto. E o mesmo texto ratifica, aprovaram o dom celestial. Esse dom aqui é nada mais e nada menos do que a salvação pelo sacrifício expiatório de Cristo Jesus. Aí você está deduzindo. O texto, eu estou falando... Relação isso. Pastor, qual é a tradução? Qual a tradução literal do dom? Estou falando o que você está fazendo. Não fala nada de salvação aí. Não tem nem fruto aí, não tem nem fruto. O senhor está falando de fruto, então nós vamos ter que correr outros textos que não falam de fruto. Você falou, o senhor falou, Pastor Walter, que nós estamos debatendo. É que ele não deixa terminar. Quando ele perde no argumento, ele intercala. Tá bom. Efésios 2:8.